Pai, te agradecemos porque Tu és bom e o prazer que o Senhor tem é nos abençoar. Esta manhã não será diferente. Eu sei que o Senhor tem reservado uma porção especial para cada um de nós. O Senhor quer tratar conosco e falar profundamente ao nosso coração. Nós estamos aqui abertos, sensíveis e atentos à Tua voz. Fala conosco. É o que te pedimos no nome santo de Jesus. Amém. Amém, amigos. Me respondam, por favor. Como é que você tem lidado com as marcas, os traumas e situações agressivas que acontecem na sua vida? Como é que você tem lidado? Me responda, por favor. Estamos falando sobre as feridas emocionais. Hoje é a terceira parte da nossa série Saúde Emocional. Estamos tratando deste tema, gente, à luz do Salmo 23. Mas me responda, como é que você tem lidado com as marcas, traumas e situações agressivas que acontecem na sua vida? A Eliane disse, pedindo sempre a ajuda de Deus. Ana Paula escreveu, fugindo muitas vezes das situações. A Meire Nogueira disse, orado bastante. A Márcia disse, não deixando a tristeza dominar. Marcos Paulo disse, primeiro com oração. Pedindo sabedoria da parte de Deus, disse a Débora. A Lisa escreveu, orando a Deus o tempo todo. O Marcelo disse, abençoando os que me ferem e clamando a Deus para me fortalecer. A Nunes, Marise, buscando força em Deus. Lena Frias escreveu, com medo, mas confiando na graça de Deus. A Juraci disse, na verdade não estou sabendo lidar, está difícil. O Rogério disse, orando sempre. Bruno escreveu, sofrendo demais, mas pedindo a Deus para me manter firme e de pé. Vamos lá, gente, muito bom a participação de vocês. Shirley disse, apresentando a Deus nas orações. Abigail escreveu, precisei de ajuda de um profissional, psicóloga, e ajuda de Deus. Vamos lá, amigos, vamos lá. A Regina Garcia disse que só chora. Como é que você tem lidado? Ana e o Kiko olhando e focando nas promessas de Deus. A Tatiana escreveu triste, mas orando. Miúcha Manhães diz, pedindo a Deus para retirar os sentimentos ruins. Ângela Aguiar escreveu muita oração. O Bruno Daniel disse, eu guardo tudo até me sufocar. Estou aqui. A Kátia Vieira escreveu, estou pedindo socorro para Deus. A única solução é correr para o colo de Jesus, disse a Maria Pascoal. A Regina Garcia disse que ela só chora. Neuza Cássia, pedindo forças para Deus nas orações. Valdirene escreveu, clamando e orando. A Sheila, declarando a palavra. Muito bom, gente, muito bom. Importante a participação de vocês nesse momento. E nós vamos tratar sobre esse tema. Preste muita atenção hoje, Deus vai falar com você. Tem muita coisa boa para a gente meditar neste tema, à luz do Salmo 23, que nós estamos conversando, lembrando a vocês, que nós estamos tratando sobre saúde emocional à luz do Salmo 23. E eu quero mais uma vez ler com vocês este Salmo, que diz assim, o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar, e me conduz às águas tranquilas. Restaura-me o vigor,
Guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Amém, amigos? Hoje nós vamos estudar em cima do versículo 3. É a terceira parte desta série de mensagens sobre saúde emocional. Logo na primeira mensagem foi o versículo 1, na segunda mensagem foi o versículo 2 e hoje será o versículo 3, que nós vamos estar atentos, né? Que aqui diz o versículo 3: restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Restaura-me o vigor. Bom, meus amigos, vamos lá. A grande maioria dos problemas que nós enfrentamos na vida vem dos nossos relacionamentos. Vocês sabem disso. A grande maioria dos problemas que nós enfrentamos nesta vida tem uma raiz no outro, em alguém. Jean-Paul Sartre, ele disse que o inferno são os outros. Declaração forte essa, né, gente? O inferno são os outros. É muito complicado para nós cristãos citarmos isso, falarmos que o inferno é o outro. Mas o que a gente entende desta frase, num certo aspecto, é que o outro é livre. Eu não tenho como controlar o outro. E o outro muitas vezes vai fazer aquilo que eu não gosto. E se eu não posso controlar o outro, se eu não posso controlar a liberdade do outro, aí nasce o conflito. Nasce os problemas, as dificuldades nos relacionamentos. E é justamente nesse conflito que nós vivemos, sempre estamos vulneráveis a sermos feridos e ferir o outro. Nós somos feridos, mas também nós ferimos o outro. Quantos de nós aqui já não fomos feridos nesta vida? Não é verdade? Mas também quantos de nós não ferimos alguém? Com atitudes, com gestos, com palavras, mas nós já ferimos. Fomos feridos e ferimos pessoas. Todos nós carregamos, todos nós aqui, sem exceção, amigos, todos nós carregamos algum tipo de ferida no coração. Nós somos feridos o tempo todo, gente. O tempo todo. E é possível que hoje, muitos aqui, neste nosso encontro, estejam machucados. As feridas emocionais, elas são como as feridas que acontecem no nosso próprio corpo. Algumas são muito simples e daqui a pouco estarão curadas e solucionadas, não é? Mas há outras feridas que ficam abertas e por vezes durante muitos anos e acabam prejudicando toda a nossa vida. E aí nós deixamos de acreditar em tantas coisas. Tem gente que diz que não acredita mais numa amizade verdadeira. Tem gente que diz que não acredita mais numa relação, né, no amor, não acreditam mais. Mas tudo isso, gente, é fruto de feridas que ficaram abertas durante anos e acabaram prejudicando a vida, a nossa vida, a sua vida. E por não tratarmos essas feridas, preste atenção, por nós não tratarmos essas feridas, elas acabam provocando as mais terríveis doenças emocionais. Pergunto a você, qual é o conceito de saúde? Qual é o conceito que você tem a respeito de saúde? O que é saúde? Eu vou dar aqui um conceito simples, se você quiser anotar. O que é saúde?
Saúde, gente, é o equilíbrio entre o nosso bem-estar físico, emocional e espiritual. Essas três coisas. Vou repetir, o conceito de saúde. O que é saúde? Saúde é o equilíbrio entre o nosso bem-estar físico, emocional e espiritual. Anote isso, é muito importante. Quando temos uma harmonia entre essas três dimensões, né, o aspecto físico, emocional e espiritual, essas três dimensões, quando há uma harmonia, então a gente tem saúde. Talvez você seja um crente que se sente mal e até mesmo se sente inferior por causa das tuas feridas. Mas a Bíblia, gente, a Bíblia nos mostra histórias de grandes homens de Deus que carregavam e até expunham as suas dores. Por exemplo, José. José foi um adolescente rejeitado, e a rejeição é um dos piores sentimentos que nós podemos ter. Outro exemplo, Tamar. Tamar foi uma mulher violentada dentro da sua casa pelo próprio irmão. Os leprosos eram pessoas extremamente discriminadas pela sociedade, gente. Jó, um outro personagem bíblico, Jó, era um homem marcado por muitas e muitas perdas. A mulher samaritana, lá no Novo Testamento, era uma mulher marcada na sua vida afetiva. Ela havia tido muitos maridos e era uma pessoa infeliz. Davi, que escreve o Salmo 23, Davi, por causa do pecado, do pecado que ele carregou, do pecado que ele cometeu, ele carregou um sentimento de culpa. Então, todas essas pessoas e outras mais, meus amigos, elas foram feridas, machucadas e passaram momentos difíceis na vida. As feridas, gente, as feridas no coração de uma pessoa provocam efeitos na vida pessoal. Traz depressão, o estresse, a angústia, a tristeza, a perda de motivação. E essas feridas também acabam afetando aqueles que estão mais próximos. A família, afeta o cônjuge, afeta os filhos, os amigos. Os ressentimentos, traumas, medos, violência doméstica e outras tantas coisas, tudo isso é produto das feridas que carregamos. Tudo isso. Todos nós aqui, sem exceção, trazemos a bagagem das nossas feridas e nós vamos conviver com outras pessoas que também carregam as mesmas bagagens. Isso é muito complexo, isso é muito complicado e nós temos a possibilidade de machucarmos uns aos outros. Por isso que toda relação precisa ser vivenciada debaixo da graça e da misericórdia de Deus. As feridas fazem parte da vida. Mas como é que nós vamos lidar com as feridas? Lembra a pergunta que eu fiz no início? Qual foi a pergunta que eu fiz no início desse nosso encontro? Como é que nós podemos lidar com as marcas, os traumas, as situações agressivas que acontecem na nossa vida? Como é que a gente lida com isso? Todos nós carregamos marcas que muitas vezes nós não queremos compartilhar com ninguém. E essas marcas presentes na nossa vida muitas vezes nos levam ao cansaço, à desistência e à derrota. Mas Deus nos mostra como é que Ele trata as nossas feridas. Deus nos mostra, amigos, como é que Ele trata as nossas feridas. E aqui o versículo 3 responde. Sabe como é que Deus trata as nossas feridas? Refrigera a minha alma, disse o salmista. Versículo 3. É assim que Ele trata. Refrigera a minha alma. Refrigera a minha alma. Que boa notícia, gente. Que boa notícia. Jesus disse que
Teremos aflições neste mundo, mas Ele nos prometeu consolo, refrigério e restauração do vigor. Nesta vida nós seremos machucados, é verdade. Nesta vida nós seremos feridos. Mas a promessa do Salmo 23 é que há um Deus que refrigera, há um Deus que está presente, há um Deus que entra no teu quarto e trata com você. Há um Deus que te escuta, há um Deus que vê as tuas lágrimas, há um Deus que percebe as tuas emoções, ainda que ninguém as perceba, que te conhece intimamente. E esse Deus entra na tua vida e refrigera a tua alma. Que lindo isso! Que linda declaração do salmista. Refrigera a minha alma. Refrigera a minha alma. Mas esse Deus que refrigera a alma é especialista em fechar feridas. Esse Deus, vou repetir, esse Deus que refrigera a alma, gente, ele é especialista em fechar feridas. Quando nós temos uma ferida física, né, nós passamos medicamentos que ajudam na cicatrização, não é assim que a gente faz? Quando você tem um corte no braço, alguma situação, uma ferida no seu corpo, você passa um medicamento que ajuda na cicatrização. Mas a pergunta que lhes faço, como é que se fecha uma ferida na alma? Como é que se fecha uma ferida na alma, gente? Como? Eu vou dizer para você, somente Deus e o poder do Evangelho agindo na vida de uma pessoa pode fechar as feridas. E a boa notícia é que Deus tem cura para você. Essa é a boa notícia. Deus tem cura para você. Deus tem o remédio certo para a sua ferida. Ele quer te ver curado. Ele quer ver você abençoado e vitorioso. Mas nós vamos trabalhar agora e vamos aprofundar em algumas coisas importantes. Você vai anotar algumas coisas. Você tem um papel, uma caneta aí? Que eu queria aprofundar neste salmo e neste tema. Fazendo a seguinte pergunta. Em cima desta pergunta que eu vou fazer agora, que nós vamos trabalhar. O que fazer quando a alma é ferida? Anote, por favor. O que fazer quando a alma é ferida? O que é que você deve fazer quando a sua alma estiver ferida? Então vamos lá? Número 1, anote aí, por favor. Tenha a consciência da ferida. Tenha consciência da ferida. Esse é o primeiro aspecto. Deixa eu dizer para vocês, nenhum doente que não tenha consciência da ferida poderá ser curado. Você precisa ter consciência de que existe uma ferida. A consciência da doença é o primeiro passo da cura, gente. Eu preciso expor para mim mesmo a realidade de que eu preciso ser curado. É o que diz lá, anote o texto, Jeremias 17,14, que diz: cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me, e serei salvo, pois tu és aquele a quem eu louvo. Cura-me, Senhor, e serei curado. Você precisa expor para você mesmo hoje a realidade de que você precisa de cura. Deus só vai começar a tratar as nossas feridas se nós assumirmos a nossa dor e tivermos a consciência de que nós precisamos tomar o remédio. Então fale com Deus hoje. Fale com o Senhor e diga: Pai, eu preciso de Ti. Pai, eu tenho um problema interior, eu tenho uma ferida aberta. Eu estou com ódio do fulano. Eu me sinto injustiçado. Eu não aceito o que essa pessoa está fazendo comigo. Eu não aceito. Fale com Deus. Abra o teu coração para Deus. Abra. Porque, deixa eu dizer para você, ainda que você esteja errada nas tuas avaliações, ainda que você esteja errado, Deus estará ouvindo atentamente a tua queixa e Ele vai tratar com você. O salmista dizia
Senhor, inclina os teus ouvidos às minhas queixas. Inclina os teus ouvidos às minhas queixas. Você precisa ter consciência, em primeiro lugar, você precisa ter consciência do tamanho da sua ferida. E quando um médico chega para tratar uma ferida de uma pessoa que se acidentou, por exemplo, se precisar, ele rasga a roupa da pessoa para chegar ao ferimento e expõe a ferida. Não é verdade? Existem algumas feridas, meus amigos, que se não forem expostas, não serão tratadas. Não serão tratadas. Então nós temos que expor essas feridas. Nós temos que deixá-las diante de Deus. Olha, se existe alguma mágoa que acompanha a sua vida, não adianta fugir. Tem gente aqui nessa live que está magoado, que está magoada. Se a mágoa acompanha você, não adianta você fugir, não adianta você se esconder, não adianta se iludir, não adianta tentar fazer de conta que não está doendo. Não adianta. Para com isso. Se o doente não decidir tomar o remédio, ele não vai ser curado. Se você não assume a sua dor, se você não abre o seu coração, se você não pede para que o Senhor refrigere, como é que Ele poderá refrigerar a tua alma? Como? Só existe uma possibilidade de você ser consolado e curado na sua dor. É quando você assume a dor. A Lena Frias perguntou, e a culpa? Calma, vamos chegar lá ainda, Lena. É mais para frente, vamos falar sobre isso. Então deixa eu concluir essa ideia. O primeiro ponto. Só existe uma possibilidade de você ser consolado e curado na sua dor. É quando você assume. Tem gente que fica dizendo o seguinte, né? O camarada não quer se mostrar fraco, então ele fica dizendo, não, tá tudo certo. Como é que você tá, irmão? Não, eu tô bem. A vida do camarada está destroçada, arrebentada. Ele está destruído emocionalmente, mas ele diz que ele está tudo bem. Que com ele está tudo certo. Está tudo na cruz. Não, irmão, está tudo bem, glória a Deus. Está tudo na cruz. Ele não assume a dor, porque ele não quer demonstrar fraqueza. Ele quer se mostrar super-herói de Jesus. Isso é loucura, gente. Isso é bobeira. Isso é bobeira. A única maneira de você ser consolado na sua dor, a única maneira de você ser curado, é quando, em primeiro lugar, quando você assume a sua dor. E então o Senhor te alcança com consolo, com o seu consolo, com a sua graça e sua misericórdia. Então esse é o primeiro passo. Você quer ser curado? Eu estou te dando alguns caminhos importantes aqui. Você quer ser curado? Você quer ser curada dessas feridas emocionais? Primeiro passo que você tem que dar. Você precisa ter consciência da ferida. O que fazer? A pergunta é, o que fazer quando a alma é ferida? Primeiro, tenha consciência da ferida. Segundo, peça ajuda. Peça ajuda, anote isso, por favor, peça ajuda. Todos nós aqui vivemos lutas, todos nós vivemos crises na vida pessoal, todos nós. Além de tantas pressões que já existem no mundo, o diabo trabalha ainda mais para nos atingir. Porque a missão do diabo, gente, a missão do diabo é matar, roubar e destruir. E nós temos que ter alguém com quem nós podemos contar quando nós enfrentamos lutas que ameaçam a nossa saúde emocional, física e espiritual. Deus pode curar? Pergunto a você, Deus pode curar as nossas feridas emocionais instantaneamente? Você crê que Deus pode curar as tuas feridas emocionais agora? Ele pode fazer isso? Claro que Ele pode. Sim, Ele é poderoso, Ele é soberano, Ele faz o que Ele quiser. Mas deixa eu dizer para você, normalmente, o processo da cura de Deus é muito mais gradativo do que instantâneo. Eu vou repetir isso para você. Deus pode curar você agora, instantaneamente, das tuas feridas emocionais? Pode. Ele é Deus. Ele é o Senhor de todas as coisas.
Ele é o Deus poderoso, mas o processo de cura de Deus, o processo da cura de Deus é muito mais gradativo do que instantâneo. A maioria das pessoas são curadas das suas feridas, mais ao longo de um processo do que de maneira instantânea. E é nesse processo que Deus usa pessoas. É nesse processo. Muitas vezes, nos mistérios de Deus, amigos, a refrigeração da alma vem pela instrumentalidade de uma outra pessoa. Então, aceite ajuda. Há dores que temos que nós não conseguimos vencer sozinhos. Você não é essa grande fortaleza que você pensa que você é. Cuidado, porque você pensar assim, é por isso que você se isola de tudo e de todos, e até mesmo de Deus. Tem muita gente alimentando um sentimento de que é onipotente. Eu não preciso de nada, eu não preciso de ninguém, eu sou forte o suficiente para enfrentar essas questões da vida. Eu sou forte. Não, você não é forte. Não alimente esse sentimento. Não alimente essa ideia de que você é tão forte assim, que você não precisa de ninguém. Porque as coisas não são assim. Nós precisamos sim do Senhor, é verdade, e uns dos outros. Há dores que nós não conseguimos vencer sozinhos. E quando você entra nesse engano de achar que você pode tudo pelas suas próprias forças, o diabo entra e faz a festa e traz derrota, fracasso para a sua vida. Mas o que impede a gente de pedir ajuda? O que impede a gente de pedir ajuda? Sabe o que impede? Uma palavra chamada orgulho. É o nosso próprio orgulho. Por que a gente não pede ajuda? Porque nós não queremos mostrar as nossas fraquezas. Nós não queremos mostrar as nossas debilidades. Nós não queremos mostrar os nossos pontos fracos. Não. Muitos estão sofrendo, gente, nesse exato momento por causa do orgulho, por causa da teimosia, por causa da solidão. Logo, essas pessoas dizem: eu não preciso de ninguém, eu me resolvo aqui, eu me resolvo sozinho. Eu não preciso de ninguém. Isso é um perigo, é um caminho de destruição para a sua vida. Não entre por esse caminho. Há problemas na vida que Deus vai tratar conosco usando alguém. Deus age assim, gente. Ele é soberano e Ele usa quem Ele quer, a hora que Ele quiser, como Ele quer, Ele usa. Ele é Deus. Portanto, não interrompa o processo da cura de Deus na sua vida por causa do seu orgulho. Não interrompa. Deus pode usar a leitura da palavra, Deus pode usar a leitura da sua palavra, Ele pode usar a oração, perseverante oração, mas Ele também pode usar os amigos, um conselheiro, Ele pode usar um pastor, Ele pode usar um médico, Ele pode usar um terapeuta, Ele pode usar um relacionamento saudável para curar as tuas feridas. Então, não apenas tome a consciência da sua dor, como nós falamos em primeiro lugar, tenha consciência da sua dor, mas também peça ajuda. Primeiro, tomar a consciência. Segundo, pedir ajuda. Tiago, capítulo 5, versículo 16, que diz: portanto, confessem as suas culpas uns aos outros, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Tiago 5,16. No mínimo, gente, você pode receber a oração do seu pastor, do seu líder de pequeno grupo,
ou então oração dos seus familiares, dos seus amigos, no mínimo. Não ande sozinho. Nós precisamos do Espírito Santo? Claro. Eu preciso de Deus, do Espírito Santo. Lógico, todos nós precisamos. Mas também nós precisamos de pessoas que possam nos ajudar. O Espírito Santo nos dá força, é verdade. Mas Deus nos dá amigos que nos dão conselhos sábios para que nós tenhamos uma vida de vitória. Por isso que nós devemos procurar amizades profundas com pessoas que amam a Deus e a sua palavra. Quem são os seus melhores amigos? Quando você está vivendo um aperto na sua vida, uma dificuldade, você pede conselho para quem? É para pessoas que conhecem a palavra de Deus? Para quem que você tem pedido conselho? Para aquele seu colega de trabalho? Para aquela sua amiga de trabalho? De faculdade? Ou sua vizinha que não conhece a Deus? É para esse tipo de gente que você está pedindo conselho? Para quem você pede conselho quando você está vivendo um tempo difícil? Nós devemos, claro, conviver bem com todos. Precisamos nos relacionar bem com todas as pessoas. No que depender de nós, como diz as Escrituras, nós devemos ter paz com todos. Mas, amizades verdadeiras, nós devemos procurar essas amizades profundas com pessoas que amam a Deus, amam a sua palavra. Os nossos melhores amigos devem ser aqueles que amam a Deus e a sua palavra. Os nossos melhores, aqueles que nós nos relacionamos de maneira mais profunda. Porque é esse tipo de gente que vai te levar a uma vida de vitória. Então tome cuidado com quem você anda. A Bíblia diz que aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Se você pede conselhos para quem não ama Deus, para um tolo, a Bíblia diz que você vai acabar mal. Mas se você pedir um conselho para um sábio, você vai ser mais sábio. Então, gente, o encorajamento e a oração de um amigo são ingredientes que não podem faltar na nossa luta contra o diabo. Não pode faltar. Não pode faltar. O autor aos Hebreus, capítulo 10, versículo 24 e 25, ele define isso muito bem. Ele diz: e consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, diz ele, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros. E tanto mais quanto vedes que vai aproximando aquele dia. Gente, por outro lado, quem se dispõe a ajudar, você que está se dispondo, eu falei da questão de pedirmos ajuda, é importante. Agora, você que vai ajudar alguém, vamos virar essa moeda agora. Então, você que precisa de ajuda, busque ajuda, certo? Peça ajuda. Agora, você que vai ajudar alguém, né? Isso é um parênteses importante aqui nesse aspecto. Quem se dispõe a ajudar precisa ter paciência, precisa agir com paciência e tolerância. A maioria das pessoas que são novas na fé, por exemplo, elas dizem que elas estão passando por um processo de cura, por um processo de restauração, normal. Há coisas que essas pessoas elas conseguem abandonar rápido, instantaneamente. Mas há outras coisas que elas não conseguem abandonar rápido. Por isso a gente tem que ter mais paciência, a gente tem que ter mais tolerância com essas pessoas, porque nós mesmos, os mais antigos no Evangelho, nós não estamos totalmente curados. E ainda nós estamos sendo tratados. Então, como é que a gente vai exigir de um novo convertido que ele apresente toda a sua integridade instantaneamente? Não tem sentido. Todos nós ainda estamos em recuperação e temos feridas. Por isso que Jesus disse lá em Mateus 7, versículo 3. Jesus disse assim: por que você repara no cisco que está no olho do teu irmão e não se dá conta da viga que está no seu próprio olho?
Gente, nós precisamos crer que da mesma maneira que Deus está fazendo uma obra na nossa vida, Ele também está fazendo uma obra na vida do outro. Nós precisamos crer nisso. Por isso, nós temos que ter mais misericórdia uns com os outros. Temos que ter mais tolerância uns com os outros, com os mais fracos. Agora, você que é mais maduro na fé do que outra pessoa, em vez de você julgar e acusar alguém, ore, estenda a mão e ajude aquela pessoa. Faça isso. E assim nós vamos ajudando as pessoas nos seus erros, vamos ajudando as pessoas nos seus vícios, nas suas debilidades. É assim que Deus faz com a gente. É assim que o Senhor faz conosco. Mateus 7:3. Mateus capítulo 7, versículo 3, que eu citei. Quem está perguntando aqui? A Renata. Então, meus amigos queridos, ore, abençoe esta pessoa. É assim que nós vamos ajudando as pessoas nos seus erros, nas suas debilidades, vícios. É assim que Deus faz com a gente. Mesmo quando falhamos, mesmo quando a gente se mostra pequeno, Ele não desiste de nós. O seu amor é leal e Ele vai conosco nos ajudando até o fim. Assim nós precisamos ser uns com os outros. Nós precisamos entender, gente, eu sempre costumo dizer isso e vou repetir. Nós precisamos entender que igreja não é lugar de gente perfeita. Você compreende isso? Sabe por que está cheio de gente desigrejada? Porque eles têm a ideia de que há um lugar perfeito. E aí, quando eles chegam e não encontram um lugar perfeito, eles ficam decepcionados com a igreja. Você precisa entender definitivamente que a igreja que você frequenta não é um lugar perfeito, mas é um lugar de gente em aperfeiçoamento e restauração. Veja a sua própria vida. Você é perfeito? E por que a gente exige perfeição dos outros, se nós não somos perfeitos? Não faz sentido. Então, igreja é lugar de quebrantamento. Igreja é lugar de tratamento de Deus. Igreja é lugar de gente em aperfeiçoamento, em transformação, em restauração. Deus está fazendo uma obra na minha vida e na sua vida. Pode ser que você esteja um pouco mais à frente, o outro um pouquinho mais atrás, mas Deus está fazendo uma obra na vida de todos nós. Todos nós. E nós não podemos desistir da igreja e dos relacionamentos. Não podemos. Bom, vamos continuar. Número 3. O que nós falamos até agora? Você lembra da pergunta? A pergunta é: o que fazer quando a alma é ferida? Primeiro, ter a consciência da ferida. Segundo, pedir ajuda. Terceiro, anote aí, por favor. Terceiro, livre-se da culpa. O que fazer quando a alma é ferida? Agora eu te respondo, a Lena Frias, que acho que ela tinha escrito, né? E a culpa? Agora vamos entrar no aspecto da culpa. Gente, há um aspecto da ferida da alma que nós precisamos deixar Deus remover. É uma questão ligada às nossas feridas. Uma questão ligada às nossas feridas é o sentimento de culpa. E há dois tipos de culpa. Anote aí. Há dois tipos de culpa. Primeiro, é aquela que é gerada pelo próprio Espírito Santo quando nos aponta o pecado. Essa culpa nos move ao arrependimento. Essa é boa. Vou repetir. Há dois tipos de culpa. A primeira é aquela que é gerada pelo próprio Espírito Santo quando nos aponta o pecado. E esta culpa, então, nos move ao arrependimento. O segundo tipo de culpa é aquela que é ruim. É aquela que é doentia, usada pelo diabo, o nosso acusador, que destrói a pessoa por dentro. É terrível. E o que é a culpa? O que é a culpa? Uma maneira simples para você entender. Culpa é a consciência de que cometemos um erro. Isso é culpa. Culpa é o sentimento ou a consciência de que eu cometi o que eu não deveria ter cometido.
Anotou isso? Culpa é a consciência de que nós cometemos um erro. É o sentimento ou a consciência de que eu cometi o que eu não deveria ter cometido. De que eu fiz algo que eu não deveria ter feito. O salmista dizia, Salmo 38, versículo 4. Salmo 38, 4, o salmista dizia: as minhas culpas me afogam. São como um fardo pesado e insuportável. Gente, Davi, ele entrou numa depressão por causa do seu pecado. Ele entrou, e aí então ele disse, lá no Salmo 32, versículo 3 e 4, Salmo 32, versículo 3 e 4, Davi diz assim: enquanto eu escondi os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, minha força foi se esgotando como em tempo de seca. Então, um crente nascido de novo, um crente que teve uma experiência real com Cristo, quando ele comete um erro, porque pode acontecer, ele sempre vai se sentir culpado pelo que cometeu. Agora, como é que a gente resolve o problema da culpa, gente? Como é que a gente resolve o problema da culpa? Como é que você resolve esta questão? O segredo está em confessar os nossos pecados. 1 João 1,9. Como é que eu resolvo o problema da culpa? 1 João, a resposta está na Bíblia. 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. A solução para a culpa do pecado que lhe atormenta é a confissão. Esse é o remédio. E a boa notícia é que Jesus Cristo já pagou o preço do nosso remédio. Já. É por isso que a salvação é de graça, é pela graça, é favor imerecido. Cristo pagou o preço morrendo por nós na cruz do Calvário. Isaías 53, 5, que diz: o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e por suas feridas fomos curados. Hoje você pode ser curado, hoje você pode ser restaurado nas suas emoções. Hoje você pode declarar, saindo deste encontro que estamos tendo, você pode sair declarando: se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Deus quer fazer novas todas as coisas na sua vida. Ele mesmo diz: eis que faço novas todas as coisas. Que lindo isso, gente. Entenda que só o perdão remove a culpa. Só o perdão remove a culpa. Só uma pessoa que foi perdoada sente alívio e elimina a culpa. Nós podemos aprender com Jesus que o perdão não se baseia na quantidade de coisas erradas que nós cometemos, mas o perdão é do tamanho da bondade de Deus. É por isso que o amor, o perdão e a graça de Deus cobre uma multidão de pecados, como diz as Escrituras. É por isso que nós não podemos, é por isso que nós podemos levar a Deus sim os nossos pecados, porque o sangue de Jesus, a sua graça, a sua bondade, a sua misericórdia nos purificam de todo pecado. Isso é graça, gente. Isso é perdão. Parece que a gente não consegue entender a graça de Deus, porque a graça é isso, ela é assustadora. A graça é assustadora para aqueles que vivem debaixo da lei. A graça é assustadora para aqueles que vivem debaixo da meritocracia, porque eles acham que eles só serão restaurados pelos seus méritos pessoais. Mas pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. Diz as Escrituras. Então, aqueles que falham, os que erram, logo nós queremos vê-los sofrendo, pagando pelos seus atos. Não é assim que a gente quer? Na nossa humanidade é assim que a gente reage. E eu até vou dizer para vocês que essas pessoas que
pisaram feio na bola, elas até podem não ser absolvidas pelas leis dos homens, como aconteceu nesses últimos noticiários com aquele casal que matou um filhinho. É verdade, essas pessoas elas vão ter que pagar pela lei dos homens. Mas deixa eu dizer para vocês, se aquele casal, a partir do momento que eles confessarem os pecados, eles se arrependerem, e eles entregarem a vida deles a Jesus e nascerem de novo, eles serão absolvidos por Deus. Na lei dos homens eles vão ter que pagar, é verdade. Mas diante do Senhor, não há mais condenação para aquele que está em Cristo. Não há mais condenação. É difícil a gente olhar isso, né? Quando a gente vê um casal matando uma criança de maneira cruel. E logo a gente fica tão triste. É tão triste. E querendo vingança, e querendo que a lei se cumpra, e querendo o pior para eles. Mas olha o olhar de Jesus. Olha o olhar de Jesus para esta família. Olha o olhar de Jesus. E digo, eu vou repetir a vocês. Se este casal que cometeu essa crueldade feia, eles vão pagar segundo a lei dos homens, é verdade. Mas se eles confessarem os pecados, se eles se arrependerem, se eles entregarem de verdade a vida a Jesus, se eles nascerem de novo, a Bíblia diz que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Isso é graça, gente. A gente não consegue... É por isso que eu falei para vocês que a graça assusta. A graça assusta, gente. Ela é assustadora para aqueles que vivem debaixo da meritocracia. Porque a gente acha que tem que fazer por merecer. Que a gente só vai ser restaurado, só vai ser curado pelos méritos da gente, pelos méritos pessoais. Por isso que a graça assusta. Meu irmão, minha irmã, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. A graça de Deus que te alcançou é a mesma graça que alcança todo aquele que nele crê. A graça de Deus que um dia te alcançou, você foi alcançado pela graça? Esta graça que te alcançou também pode alcançar aquele casal. Se eles creem no Senhor, se crer no Senhor Jesus, serão salvos. Eles e toda a família. Imaginou isso? É o Jairo falando, quantas vezes, né? Pisamos na bola e fomos perdoados. Mas aí tudo bem, né? Com a gente está tudo certo. O Jairão, é o seguinte, com a gente, é assim, a gente quer misericórdia dos nossos erros, mas com os outros a gente quer justiça. A gente quer a lei. É assim que funciona. É triste isso, né? Mas é uma realidade. Mas eu pergunto para você aqui, você se sente culpado, culpada, mesmo sabendo que você foi perdoado, perdoada por Deus? Você se sente ainda culpado? Então, deixa eu dizer para você, se você é alguém que se sente culpado, você precisa entender o que é a graça. Você precisa entender o que é favor imerecido de Deus. Se você ainda se sente culpado pelo que fez, mesmo sabendo que foi perdoado por Deus, você precisa entender o que é perdão. Você precisa entender o que é o amor de Deus. O amor de Deus que nos amou de tal maneira. Deus quer refrigerar a tua alma, como disse Davi no texto, refrigera minha alma. Mas não vai haver refrigério se a tua alma estiver cheia de culpa. Não vai haver refrigério se a tua alma estiver cheia de culpa. Então livre-se hoje da culpa. Livre-se hoje da culpa. E número 4. Você quer anotar? Por fim. Número 4. E não menos importante. Né? A nossa pergunta de hoje foi a seguinte. Acho que vocês se lembram, você que chegou agora. O que fazer quando a nossa alma é ferida? Primeiro, ter consciência da ferida. Segundo, pedir ajuda. Terceiro, livre-se da culpa. E quarto, anote aí, por favor. Note. Liberte-se das mágoas. Liberte-se das mágoas. Quem de nós aqui já não foi magoado, hein?
Você já foi magoado? Quem de nós aqui também não magoou alguém? Alguém já te magoou, já te machucou de tal maneira que ficou um hematoma na sua alma. Já aconteceu isso com você? Alguém já te machucou assim, de uma maneira que ficou um hematoma na sua alma? Nem todas as feridas que temos na alma foram provocadas por nós mesmos. Sabia disso? Nem todas as feridas que nós temos foram provocadas por nós mesmos. Às vezes, nós temos feridas que nós carregamos, que nós não plantamos. Porque nessa vida, aquilo que a gente planta, a gente colhe. Mas nem tudo aquilo que a gente colhe, a gente planta. Guardou isso? Anote isso. Nessa vida, a gente planta, o que a gente planta, a gente colhe. Nessa vida. O que plantamos, colhemos. Mas nem tudo aquilo que nós colhemos, plantamos. Isso acontece. Nem todo sofrimento que você vive, por exemplo, foi provocado por você. Às vezes, nós herdamos sofrimentos, porque a Bíblia diz que no mundo teremos aflições. Então, queridos, nós herdamos mágoas que nós não provocamos. E essas mágoas nos ferem, provocam hematomas emocionais, feridas que nos estressam e nos levam à derrota. E nós precisamos hoje do bom pastor, dizendo: eu quero refrigerar a tua alma. Eu quero refrigerar a tua alma. A dor de uma separação, a dor de uma perda, a dor de uma traição, a dor de uma ofensa, são mágoas que estão presentes e nós precisamos deixar Deus agir. E aí, dentro desse aspecto, eu pergunto: como é que Deus age nas nossas mágoas? Anote aí, número 1, como é que Deus age? Ele diz para nós que nós precisamos aceitar aquilo que não pode ser mudado. Como é que Deus age nas tuas mágoas? Hoje Ele está dizendo: olha, você precisa aceitar aquilo que não pode ser mudado. Então veja, há circunstâncias, há coisas que não podem mudar. Não tem como mudar, porque estão fora do nosso alcance, estão fora do nosso controle. Por exemplo, a morte de um ente querido, você não pode mudar. Às vezes uma perda financeira, você não consegue mudar. Então nós precisamos pedir uma ação do Espírito Santo em nossa mente para aceitar com serenidade aquilo que a gente não pode mudar. Isso não tem nada a ver com pecado, tá, gente? Não estou falando de pecado aqui. Porque todo pecado nós podemos vencer em Cristo Jesus. Isso é outra coisa. A cruz nos libertou de todos os nossos pecados e por isso nós não somos mais escravos do pecado. Então, como é que Deus age? Como é que Deus age nas nossas mágoas? Primeiro, Ele diz para nós que nós precisamos aceitar aquilo que não pode ser mudado. Segundo, Ele faz a gente entender que nós temos que fazer aquilo que for da nossa parte. Ele faz a gente entender que nós temos que fazer aquilo que for da nossa parte. Então não permita que as pessoas continuem te magoando. Não permita que as pessoas continuem pisando em você, te agredindo, te humilhando. Não. Peça forças a Deus. E não permita abuso de quem quer que seja. Tenha amor próprio, se levante, olhe para frente, clame a Deus, lute. Deus não nos fez para sermos ovelhas abatidas e derrotadas, mas Ele nos fez para sermos ovelhas vitoriosas. Então não aceite a posição de abatimento e derrota. Não aceite. Então, amigos, como é que Deus age nas nossas mágoas? Primeiro, Ele diz para nós que nós precisamos aceitar aquilo que não tem como ser mudado. Segundo, Ele faz a gente entender que nós temos que fazer aquilo que for da nossa parte. E terceiro, Ele nos convence a entregarmos a Ele as nossas dores. Ele nos convence a entregarmos a Ele as nossas dores. Abra o teu coração e peça perdão. Abra o teu coração para o perdão de Deus. Perdoe também aqueles que te ofenderam. Perdoe.
Entrega o teu caminho ao Senhor. Entrega os teus sentimentos ao Senhor. Entregue tudo a Ele. E deixa que o mais Ele fará. Ele fará coisas grandes na sua vida. Efésios 3:20. Efésios 3:20. Paulo disse: aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que opera em nós, que atua em nós. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Efésios 3:20. E eu quero encerrar com vocês aqui esta nossa meditação da terceira parte sobre saúde emocional. Deus quer refrigerar a tua alma. Davi disse aqui: refrigera minha alma. Refrigera minha alma. Mas não vai haver refrigério se você não tiver a consciência da sua doença. Segundo, se você não pedir ajuda. Terceiro, se a tua alma estiver cheia de culpa. Quarto, se você guardar ressentimentos. Foi sobre isso que a gente falou. Não vai haver refrigério. Esse é o final do nosso tema, gente. Você quer refrigério a sua alma? Você quer ser curado? Então você precisa ter essa consciência que não vai haver refrigério se você não tiver a consciência primeiro da sua doença. Se você, segundo, não pedir ajuda. Terceiro, se a sua alma estiver cheia de culpa. E quarto, se você guardar ressentimentos. Só Deus, gente, pode fazer o melhor por nós. Só Ele, gente, só Deus. A dor, amigos, a dor, ela só desaparece quando o Senhor toma conta. Há um pastor que refrigera a nossa alma. E a Bíblia diz que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. E para nós orarmos aqui, nesta manhã, eu pergunto: você identifica alguma ferida na sua alma? Essa ferida, ela tem provocado... Pergunto para você, essa ferida tem provocado problemas no seu casamento? Essa ferida tem provocado problemas na sua família? Na sua relação com os seus filhos? Ou com os seus pais? Essa ferida da sua alma tem provocado problemas no seu trabalho, na convivência com as pessoas em geral, seja do trabalho, seja da sua comunidade de fé, seja do seu pequeno grupo, enfim. E eu pergunto mais: você deseja ser curado? Você deseja mesmo? O Senhor quer curar você. Tem gente que não deseja ser curado. Eu pergunto, parece uma pergunta óbvia, né? Jesus fez perguntas assim: você quer ser curado diante de pessoas doentes, né? Você quer ser curado? Parece um absurdo perguntar isso, mas tem um sentido, porque tem gente que no fundo não quer. Porque tá bom curtir esse sentimento, né? Essa autocomiseração. Ah, eu sou um coitadinho. Ah, eu sou um sofredor. Ah, como eu tenho feridas na alma. Tá vendo? Nada dá certo porque eu tenho feridas. Usa isso como uma muleta para não avançar, para não prosperar na vida. Tá vendo? Minha vida não prospera por causa das minhas feridas, por causa das minhas dores. Como eu fui machucado nessa vida. Então, por isso que eu te pergunto, isso na verdade se torna um vício na pessoa. Ela não quer largar isso. Você tem a possibilidade da cura, mas não quer a cura. No fundo tá bom conviver com esse sentimento de autocomiseração, de se colocar como coitadinho, como coitadinha, e dizer que você sofre tanto nessa vida. Você quer ser curado? Você quer ser curada? O Senhor quer promover cura nesta manhã, em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Eu quero te abençoar agora em nome de Jesus. Pai, diante da Tua palavra, nós nos prostramos. Como disse Davi neste Salmo 23, o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Nós cremos assim. Mas ele também fez a declaração que nós meditamos nesta manhã: refrigera a minha alma.
O Senhor quer refrigerar a nossa alma. Mas nós aprendemos hoje, Pai, que não vai haver refrigério se nós não tivermos em primeiro lugar a consciência da doença. Não vai haver refrigério se a gente, em segundo lugar, não pedir ajuda. Não vai haver refrigério, Senhor. Nós aprendemos, em terceiro lugar, se a nossa alma estiver carregando culpa. E não vai haver refrigério se nós ainda guardarmos ressentimentos. Portanto, diante de tudo aquilo que ouvimos, nós colocamos tudo isso, todas as questões emocionais da nossa vida, todas as feridas da nossa alma, colocamos diante do Senhor, porque o Senhor tem o remédio certo e o Senhor quer tratar. E nós queremos ser curados. Cura-nos, Pai. Cura-nos, Pai. Nós queremos a cura hoje, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Oh, aleluia. Em nome de Jesus. Se confessarmos os nossos pecados, Tu és fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça, Senhor. Oh, Pai, como dizia o salmista, inclina os Teus ouvidos às minhas queixas. Inclina, Senhor, o Teu ouvido às minhas dores. Oh, Senhor. Oh, Pai, quantas pessoas vivendo dramas, problemas interior, feridas abertas. Às vezes o ódio tem alcançado, a amargura, pessoas que se sentem injustiçadas. Oh, Pai, tem misericórdia. E como diz lá em Jeremias, nós ainda lemos hoje, Jeremias 17:14. Cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me e serei salvo. Tu és aquele a quem eu louvo, a quem eu sirvo, a quem eu amo. Portanto, Pai, alcance, Senhor, nesta manhã, neste dia, alcance os meus irmãos com cura. Com cura, Senhor. Traga nesta manhã saúde. Oh, Pai, saúde emocional total. Saúde emocional total. Que venha, Senhor, sobre a vida dos meus irmãos. Que eles recebam saúde, corpo, alma e espírito. Recebam alívio agora, recebam paz interior. Oh, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. As pessoas que vivem estas questões, vivem travadas na vida, não conseguem avançar por marcas, por feridas emocionais, que foram causadas até mesmo sem eles plantarem este tipo de situação. Pai, é verdade, muitas vezes acontece isso como nós vimos, Pai. É verdade, acontece porque aquilo que a gente planta, a gente colhe, mas nem tudo aquilo que a gente colhe, a gente planta. Nem todo sofrimento, nós vimos isso, Pai. Nem todo sofrimento que nós estamos vivendo foi provocado por nós. Às vezes nós herdamos sofrimentos, porque a Tua palavra diz que no mundo nós teremos aflições. Senhor amado, mas que bom saber que há um bom pastor dizendo para nós: eu quero refrigerar a tua alma. Eu quero refrigerar a tua alma. Nós nesta manhã recebemos este refrigério. Eu oro pelos meus irmãos, eu os abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, que eles sejam guardados. Livra, Senhor, os meus amigos, meus irmãos, livra-os do mal, livra-os, Senhor, de todas as setas inflamadas de Satanás, de toda acusação, de toda mentira, oh Pai amado, de toda calúnia, seja o que for, que eles, Senhor, sejam libertos, sejam salvos, sejam guardados por Ti, Pai. Em nome do Senhor Jesus eu oro, e eu creio que a Tua cura, a Tua provisão está sendo manifestada agora, no nome santo e poderoso do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, Deus quer refrigerar a nossa alma, irmãos. Receba nesta manhã o refrigério vindo da parte do Senhor. Há um pastor que refrigera a nossa alma, e este pastor é o Senhor. O Senhor é o nosso pastor, e nada nos faltará. Receba esta palavra em nome de Jesus, que seja assim para o louvor e glória do nome do Senhor. Amém. Amém.